O trabalho de resgate das vítimas não para. A enchente do Rio Grande do Sul é uma tragédia sem precedentes que deixou um rastro de destruição e produziu imagens impressionantes. Meu Deus! Meu Deus! Eu e o Vladimir estamos ficando com medo aqui, olha aqui, ó! Na Serra Gaúcha, uma barragem entrou em colapso. A pressão de tanta água provocou o rompimento. Segundo as autoridades, uma onda de 2 metros atingiu as comunidades vizinhas. O desastre piorou o isolamento da região mais turística do Rio Grande do Sul, que já estava sem acesso por terra. Chegar e sair das cidades se tornou um desafio. Nós seguimos para São Sebastião do Caí, que fica a 65 quilômetros de Porto Alegre. Por todo o caminho, nós vemos cenas como esta. Aqui, ó, era uma rua, virou um braço de rio com muita correnteza. Um caminhão ficou pelo meio do caminho e vários carros estão parados ali mais à frente e correm risco. Aqui ao lado do Rio dos Sinos, a água chegou quase até o teto das casas. Muitos animais foram deixados para trás. A gente vê que eles subiram, estão nos telhados, ó. Aqui na parte alta tem um cavalo. Está bem nervoso, está inquieto. Esse grupo de moradores salvou o que pôde e se refugiou embaixo de um viaduto. Nós perdemos tudo, né? O que vocês conseguiram resgatar? É roupa, só roupa. E aí improvisaram aqui embaixo da ponte. A gente se instalar aqui para ficar aqui até melhorar a coisa, né? Em casa. Você acha que dá para voltar ainda? Uma hora vai ter que dar para voltar, né? Aqui você resgatou da tua casa? Sim, para você salva as galinhas, botar as galinhas aí dentro. Aí. Aqui era um galinheiro já? Tinha as galinhas, mas morreram quase tudo afogado. Para circular por aqui, o jeito é subir num bar. Ó, passando do lado de um carro. Ó, a água chega no teto das casas mesmo. Um gato ali. Para a gente ter uma ideia da altura da água, nós estamos navegando ao lado dos cabos de energia. Já está desligado, então a gente não corre risco. A casa do Wagner é aquela ali. Você construiu ela há 20 anos? 20 anos. Já tinha inundado desse jeito? Não. Em outra cidade, São Sebastião do Caí, o rio Caí subiu mais de 17 metros durante a madrugada. Quando conseguimos chegar ao local, muita gente já havia sido resgatada. Com a perspectiva de muita água descendo das áreas mais altas, né, na cabeceira do rio Caí, o que aconteceu? Muita gente acabou saindo. Mas das pessoas que nós temos, os números, algo em torno de 500 a 600 pessoas. Né, isso em abrigo. Em abrigos. Né, e nas últimas 48 horas, mais de 1.300 resgates realizados aí. Nas áreas onde a água já baixou, a gente consegue ter uma ideia da força da correnteza. Olha o estrago provocado nessa loja. A água arrancou tudo. Calçada, tudo destruído. Foi devastador e não só para as casas, né, empresas, comércio da cidade, que aqui é uma região mais de comércio. A gente está, acho que a cidade inteira, como toda a região também, né, daqui para baixo todas as cidades também tiveram o mesmo problema, ainda estão tendo esse problema, né. A destruição causada pela chuva que cai sem parar desde o dia 24 de abril se espalhou por quase todas as cidades. Estragos nunca antes imaginados. Esta casa, em Putinga, foi arrancada inteira e levada pela correnteza. Quando as cidades desapareciam sob as águas, o telhado era o único ponto de espera pelo resgate. Pessoas desoladas tentavam salvar o que tinham de mais importante. Pelos celulares foram registradas cenas impressionantes. Neste vídeo, enquanto um bombeiro, içado pelo helicóptero, tentava resgatar um morador, a casa afundou. Foi isso o que sobrou da ponte sobre o rio Taquari. Dezenas de outras pontes se partiram e foram carregadas pela correnteza. A ponte de São Sebastião do Caí. Você foi a ponte vertical. Em Santa Teresa, a estrutura de concreto
foi arrastada bem na hora em que a prefeita gravava um vídeo. A terra deslizou dos morros. Em São Vendelino, a montanha de lama levou 4 casas pela frente. Nelson tinha retirado o caminhão do local minutos antes e teve que fugir correndo para escapar dos escombros. Quando nós ouvimos o barulho, aí começaram a gritar, tá descendo a barreira. Aí todo mundo correu, e aí eu saí correndo, corri mais ou menos 1 quilômetro. Em algumas situações, não foi possível fugir quando a terra desceu. Não conseguimos tirar a criança, meu Deus do céu! Tá, ei, não abra a porta! Não dá, cara, vai desmoronar tudo se nós mexer. Aqui, numa zona rural, existia um povoado, com casas, bares e restaurantes, onde os moradores costumavam se divertir. Agora não há mais nada. A queda de barreiras interrompeu os caminhos, deixando as cidades ilhadas. Nem todos conseguiram continuar a viagem. Manobrando, socorrendo as pessoas. Desmoronou, não podemos ir para frente, não podemos ir para trás. Em muitas rodovias, a correnteza destruiu o asfalto, formando enormes crateras. Tinha que vir da Santa Maria para Santa Vitória do Palmar e a BR-392 ali está tudo trancado e temos que fazer uma volta por Rosário, ali por Dom Pedrito, Bagé, para conseguir chegar aqui pro lado de Santa Vitória. Em Montenegro, um asilo teve de ser esvaziado. Sem conseguir andar, os idosos doentes foram carregados. As equipes de resgate trabalharam dia e noite. Exército, Aeronáutica, Marinha, Polícia Militar e Defesa Civil, juntos no esforço para salvar vidas. 7 estados mandaram equipes para integrar a força-tarefa. Esse comboio saiu de São Paulo. Cães treinados ajudaram nas buscas. Os militares da Força Aérea Brasileira usaram óculos de visão noturna para enxergar os sobreviventes quando anoiteceu. Nos lugares de acesso mais difícil, as pessoas foram retiradas em macas improvisadas, com a ajuda de voluntários. Primo Leone aí, tem um velhinho cego aqui, os colegas ali com mais uma. O refúgio de quem perdeu a moradia tem sido os estádios municipais, organizados pelas prefeituras como abrigos temporários. A água começou a subir em volta do meio-dia, 10 horas, meio-dia, que a gente começou a notar que a água começou a subir, né? E sobe muito ligeiro a água, né? A gente não dorme, começa a chover um pouquinho, acabou nosso sossego, sinceramente, assim, acabou. A gente não tem mais vida, não tem mais, porque tudo enche, né? Na capital, Porto Alegre, o leito do Guaíba ficou raso para tanta água. O centro histórico alagou. Nunca houve uma enchente como esta. O isolamento geográfico imposto pela enchente não é o único. As comunicações por telefone e internet também foram afetadas. E o abastecimento de água e energia elétrica foi suspenso em boa parte das áreas alagadas. Ventos que arrasam os campos, chuva, tempestades, enchentes e alagamentos. Não há trégua. Todos os dias, 24 horas de caos. Vidas perdidas. Uma situação de calamidade. A chuva que caiu em uma semana superou em 3 vezes o previsto para todo o mês de maio. 8 municípios gaúchos ocuparam as primeiras posições entre as 10 cidades com maior volume de chuva do mundo, segundo o ranking do Serviço de Informações Meteorológicas, o OGIMET. Mas por que tudo isso está acontecendo? Há um duelo entre uma massa de ar frio e outra quente. Como se realmente o Rio Grande do Sul estivesse numa zona de guerra entre o ar quente e o ar frio. E essa zona de guerra justamente gera esses temporais. As tempestades resultam da combinação entre o fenômeno El Niño, que aquece as águas do Oceano Pacífico, e uma área de alta pressão a partir do Paraná. A pressão impede que a chuva caia no resto do país, onde a temperatura se mantém alta. As frentes frias não conseguem sair do sul. E enquanto ficam presas, vão provocando chuva todos os dias. Segundo o especialista,
pouca coisa deve mudar nos próximos dias. O foco vai ser mais o centro-sul do Rio Grande do Sul, que vai passar a ter chuvas fortes também, ao passo que no norte do Rio Grande do Sul, áreas muito atingidas agora vão ter uma diminuição desses volumes, mas até o final da primeira quinzena, ali por volta do dia 14 e 15 de maio, o Rio Grande do Sul está sujeito ainda a problemas, por conta de chuvas intensas e muito volumosas. O mau tempo já chegou a Santa Catarina. Um tornado colocou no chão a plantação de eucaliptos no município de Passos Maia. A Defesa Civil alerta para enxurradas, raios, rajadas de vento e deslizamentos para a região oeste. Esta casa, em Capinzal, foi engolida por uma cratera. A dona deste carro em Ipira morreu num temporal. Enquanto a chuva não para, a vida dos atingidos fica interrompida. A esperança é que cenas como essa nunca mais se repitam. Tempo de derreter. Down Valley near Placerville, Appleball Bridge.
O Elbrus é a montanha mais alta da Europa. Então, não é de se admirar que sempre haja muitos turistas lá. E muitas vezes, esses turistas presenciam avalanches. Eles deram sorte de estar em um dos lugares mais seguros da montanha em um momento tão perigoso. O swell é um fenômeno incrível quando não há influência direta no mar de fatores externos, como o vento, e a altura das ondas se torna menor, enquanto o comprimento se torna maior. Nestes vídeos de Acapulco é possível ver o que essas ondas são capazes de fazer. Os moradores das cidades do sudoeste dos Estados Unidos definitivamente se surpreendem com tempestades de areia. Mas essa foi bastante rara. Pesquisadores descobriram que a tempestade era composta por 3 fluxos diferentes que se encontraram perto do Arizona. Parece assustador, mas por outro lado é muito bonito. Nunca subestime o poder do vento. Uma pequena brisa sempre pode se transformar em um vendaval inesperado e muito poderoso, capaz de derrubar facilmente paredes de concreto e árvores robustas. O estádio estava consumindo muita eletricidade, desperdiçando energia. Então a natureza simplesmente decidiu desligar as luzes. Você gostaria de escalar montanhas no Alasca? Prepare-se para ser atingido por uma avalanche repentina. Pois é, ninguém quer pensar nisso, mas é importante estar preparado para algo assim para poder sair dessa situação como um campeão, assim como esse pessoal. Ainda bem que os caras ouviram sua intuição e decidiram começar a filmar logo após ouvirem sons de pedras caindo. Graças a isso, esse épico colapso de uma montanha foi registrado em vídeo. Mesmo que os deslizamentos de terra não pareçam muito intimidadores, eles ainda podem causar muitos danos. Os moradores das casas da vizinhança tiveram muita sorte por seu caso não ter sido tão trágico. Tudo acabou com um simples fechamento de estrada. De acordo com estudos de companhias de seguros, a probabilidade de um barco ser atingido por um raio é de 1 em 1000. Isso pode resultar em danos aos mecanismos elétricos, mas sem prejuízos graves. Porém, o estresse dos passageiros do barco nesse momento atinge o nível máximo. Quando o fluxo de água se mistura com pedras, ele se transforma em algo poderoso que parece adquirir uma força extra.
way. A Austrália já sentiu a força da natureza em primeira mão. O que você vê aqui é apenas uma pequena parte das consequências. Nesses dias, centenas de milhares de pessoas foram forçadas a deixar suas residências e o dano total ultrapassou 2 bilhões de dólares australianos. Não é de se surpreender que os carros fossem a menor das preocupações das pessoas. Se a água arrastou carros com tanta facilidade, é assustador imaginar o que ela fez com as casas. As folhas estão caindo não porque é outono, mas porque estão sendo atingidas por granizo como se fossem alvos. O vídeo já parecia perfeito, mas a natureza trouxe um pouco de ação para as imagens. Uau! Uau! 发生泥石流了，我操！不，单体滑坡，被我抓拍到了，我操！我操！ Você consegue imaginar o impacto que pedras maiores teriam? 我靠！我操！这巨浪袭来，像爆炸了一样，像爆破了一样。我操！ Os deslizamentos de terra na China não são um fenômeno raro e, felizmente, dessa vez não houve vítimas. Pero para un poco, viento, 20 veces me tiraste las cosas. Em 2011, o porto do estado de Oregon recebeu um alerta de um terremoto na costa do Japão. Você deve estar se perguntando o que uma coisa tem a ver com a outra. Bem, um tsunami surgiu como consequência. A destruição foi causada não tanto pela altura das ondas, mas por sua força. Apesar dos avisos, foi impossível enfrentar a força da natureza. A única coisa a se fazer foi esperar e torcer que o barco não ficasse no epicentro do desastre. Our boat almost made it. Yeah. We wanted her to have front row seats. And I got them. This just came over to start This is May 27th, around 7 o'clock from Kupono Street, looking at Nohea. This is a giant canyon I found in my backyard. So amazing. Para ser sincero, olhando isso, dá vontade de dar um prêmio aos engenheiros e construtores dessa ponte. Aquele momento em que você percebe que escolheu o dia mais desfavorável para acampar.
Como se o furacão não fosse suficiente, a natureza decidiu adicionar alguns efeitos especiais à sua explosão de raiva. Por causa dessa performance mágica, algumas pessoas tiveram que viver sem eletricidade por alguns dias, mas o espetáculo valeu a pena. Felizmente, essa inundação repentina aconteceu longe de residências, portanto, a única coisa que ela pegou de surpresa foi o deserto seco. Ou seja, esse é um dos poucos casos em que uma grande inundação não machucou ninguém. Neste dia, as pessoas foram até a margem oeste do Rio Jordão para ver as paisagens históricas desse lugar incrível. שומעים את הרעש? שומעים את הרעש. עובר לי צמרמורת, אתה יודע, מהיפנים. הנה, תראה. Elas não tinham ideia de que a natureza lhes daria um espetáculo desses. A inundação repentina tornou a viagem 100 vezes mais legal e os fez lembrar quem é que manda neste planeta. Поселок Ключи. Бабахнула ключевская сопка, вулкан, как-то сбоку. Шлейф. Passear por cânions após chuvas é uma atividade bastante arriscada, pois você pode acabar como esses turistas. Ainda bem que eles ainda não tinham entrado e se depararam com a enchente em um lugar onde puderam fugir dela. Ma cazzo, c'è da dentro sono cazzi. We are swimmers, Kim. I'm sorry. Oh Madonna, ma guarda un po' te. Olá! A natureza é incrível em todos os sentidos, até mesmo quando está brava. Hoje você verá como ela demonstra suas emoções por meio de furacões, enchentes e outros desastres naturais. Vamos lá! I'm trying! Dad, drop your phone. It's not worth it at this point. It's not worth it. Dad, drop your phone. Stop.
Uns moradores de Iowa decidiram parar para filmar grandes nuvens no céu, mas a natureza resolveu que devia fazer um verdadeiro espetáculo para as câmeras. Em 2023, uma cidade indiana foi vítima de uma grande inundação. Um rio calmo transbordou e se tornou uma força destrutiva que arrastou tudo nas suas margens e destruiu casas com facilidade. Esse motorista estava no lugar errado na hora errada. Mas eles deram sorte com uma coisa: conseguiram escapar só com um susto e alguns arranhões no carro. Em menos de 2 minutos, um local completamente seco foi coberto por um grande fluxo de água. Felizmente não houve vítimas, mas todos os presentes obviamente nunca se esquecerão que testemunharam esse capricho da natureza. أنا مصور فيديو. Taiwan sofre de 2 a 4 terremotos por ano. Mas para os gatos é sempre um choque. Os deslizamentos de terra podem ter muitas causas, entre elas a chuva. Essas consequências das chuvas, por exemplo, foram filmadas na Índia. Os motoristas estavam a uma distância segura, mas mesmo assim ficaram chocados com o que viram. Mas faz sentido, afinal, uma parte da montanha simplesmente desapareceu no penhasco diante de seus olhos. O Havaí é como um paraíso que pode se tornar um inferno a qualquer momento. E tudo isso se deve a um vulcão que é considerado um dos mais ativos do mundo. No entanto, se você for cuidadoso, poderá observar fluxos de lava quente que nunca veria na vida normal. Achtung, Lawine! Lawine! Graças a esse esquiador, você pode ter uma visão em primeira pessoa de como é ser atingido por uma pequena avalanche.
Esse espetáculo dificilmente pode ser chamado só de mau tempo. Parece mais o início do apocalipse. A chuva de granizo durou apenas 5 minutos, mas durante esse tempo conseguiu causar danos significativos a carros e casas. Em 2023, um dos estados da Índia foi vítima de desastres naturais. Choveu por vários dias seguidos, fazendo com que muitos rios transbordassem. Durante esse período, várias enchentes atingiram as cidades e destruíram tudo em seu caminho. Dirigir um carro pelas montanhas é uma delícia, pois você tem vistas incríveis por todos os lados, mas também pode ser bastante perigoso. A câmera de um carro registrou o que parecia ser uma explosão, e pela nuvem de poeira você pensaria que foi isso mesmo. Porém, na realidade, isso foi uma avalanche repentina. Ainda bem que todos pararam a tempo. Agora você sabe como é um vento de 120 km por hora e as consequências de um fenômeno com uma força tão frenética. Nem mesmo árvores centenárias resistiram ao ataque e os moradores da região tiveram que sobreviver sem eletricidade por vários dias. Then it blew we got a wooden fence there, blew the fence out. Right there next to our neighbor, that tree. Essa é uma das coisas que a natureza pode fazer para lembrar as pessoas de seu poder. Esse vídeo da Suíça mostra um enorme deslizamento de terra. No total, 700 mil metros cúbicos de rocha desabaram de uma só vez. Dio, che pelada te! Ah, Madonna! Bellissimo! Questo está bellissimo! Os moradores da casa presenciaram algo terrível. Devido às graves inundações, a água subiu a um nível que começou a corroer as margens e os moradores perceberam que a casa tinha pouco tempo. Todos conseguiram sair a tempo, mas ficaram olhando impotentes enquanto ela literalmente desaparecia.
Os ciclones são perigosos para os seres humanos não só por causa do mal-estar que causam devido às mudanças de pressão, mas também por causa dos ventos fortes. Portanto, é melhor você ficar em casa durante eles. Nenhum compromisso urgente compensa uma caminhada em um clima como esse. С той стороны сфотографировать. Nunca subestime um fluxo de água lento. Há muito mais força do que você vê. Com um único golpe, o fluxo de lama demoliu uma estrutura metálica pesada. É assustador pensar no que ele poderia ter feito com algo mais frágil. Quando o clima frio é seguido por um clima quente fora do comum, as barragens de gelo derretem drasticamente e grandes correntes de água passam por elas. Estas são imagens do Colorado, onde você pode ver que o rio furioso, ao descer, arrasta todos os detritos naturais e também os blocos de gelo que ainda não tiveram tempo de derreter. Down Valley, near Placerville, Applebaugh Bridge. O Elbrus é a montanha mais alta da Europa. Então, não é de se admirar que sempre haja muitos turistas lá. E muitas vezes, esses turistas presenciam avalanches. Eles deram sorte de estar em um dos lugares mais seguros da montanha em um momento tão perigoso. O swell é um fenômeno incrível quando não há influência direta no mar de fatores externos, como o vento.
e a altura das ondas se torna menor, enquanto o comprimento se torna maior. Nestes vídeos de Acapulco é possível ver o que essas ondas são capazes de fazer. This is looking eastward. We're at Val Vista. Os moradores das cidades do sudoeste dos Estados Unidos definitivamente se surpreendem com tempestades de areia. Mas essa foi bastante rara. Pesquisadores descobriram que a tempestade era composta por 3 fluxos diferentes que se encontraram perto do Arizona. Parece assustador, mas por outro lado é muito bonito. That's the edge of it, looking to the southwest. Nunca subestime o poder do vento. Uma pequena brisa sempre pode se transformar em um vendaval inesperado e muito poderoso, capaz de derrubar facilmente paredes de concreto e árvores robustas. I've heard about this stuff. O estádio estava consumindo muita eletricidade, desperdiçando energia. Então a natureza simplesmente decidiu desligar as luzes. Você gostaria de escalar montanhas no Alasca? Prepare-se para ser atingido por uma avalanche repentina. Pois é, ninguém quer pensar nisso, mas é importante estar preparado para algo assim para poder sair dessa situação como um campeão, assim como esse pessoal. Ainda bem que os caras ouviram sua intuição e decidiram começar a filmar logo após ouvirem sons de pedras caindo. Graças a isso, esse épico colapso de uma montanha foi registrado em vídeo. Mesmo que os deslizamentos de terra não pareçam muito intimidadores, eles ainda podem causar muitos danos. Os moradores das casas da vizinhança tiveram muita sorte por seu caso não ter sido tão trágico. Tudo acabou com um simples fechamento de estrada. De acordo com estudos de companhias de seguros, a probabilidade de um barco ser atingido por um raio é de 1 em 1000. Isso pode resultar em danos aos mecanismos elétricos, mas sem prejuízos graves. Porém, o estresse dos passageiros do barco nesse momento atinge o nível máximo. Quando o fluxo de água se mistura com pedras, ele se transforma em algo poderoso que parece adquirir uma força extra. No way! A Austrália já sentiu a força da natureza em primeira mão. O que você vê aqui é apenas uma pequena parte das consequências. Nesses dias, centenas de milhares de pessoas foram forçadas a deixar suas residências e o dano total ultrapassou 2 bilhões de dólares australianos. Não é de se surpreender que os carros fossem a menor das preocupações das pessoas.
Se a água arrastou carros com tanta facilidade, é assustador imaginar o que ela fez com as casas. As folhas estão caindo não porque é outono, mas porque estão sendo atingidas por granizo como se fossem alvos. O vídeo já parecia perfeito, mas a natureza trouxe um pouco de ação para as imagens. Uau! Uau! 发生泥石流了，我操！不，单体滑坡，被我抓拍到了，我操！我操！ Você consegue imaginar o impacto que pedras maiores teriam? 我靠！我操！这巨浪袭来，像爆炸了一样，像爆破了一样。我操！ Os deslizamentos de terra na China não são um fenômeno raro e, felizmente, dessa vez não houve vítimas. Pero para un poco, viento, 20 veces me tiraste las cosas. Em 2011, o porto do estado de Oregon recebeu um alerta de um terremoto na costa do Japão. Você deve estar se perguntando o que uma coisa tem a ver com a outra. Bem, um tsunami surgiu como consequência. A destruição foi causada não tanto pela altura das ondas, mas por sua força. Apesar dos avisos, foi impossível enfrentar a força da natureza. A única coisa a se fazer foi esperar e torcer que o barco não ficasse no epicentro do desastre. Our boat almost made it. Yeah. We wanted her to have front row seats. And I got him. This just came over the start of This is May 27th, around 7 o'clock from Kupono Street looking at Nohea. This is a giant canyon I found in my backyard. So amazing. Para ser sincero, olhando isso, dá vontade de dar um prêmio aos engenheiros e construtores dessa ponte. Aquele momento em que você percebe que escolheu o dia mais desfavorável para acampar. Como se o furacão não fosse suficiente, a natureza decidiu adicionar alguns efeitos especiais à sua explosão de raiva. Por causa dessa performance mágica, algumas pessoas tiveram que viver sem eletricidade por alguns dias, mas o espetáculo valeu a pena. Felizmente, essa inundação repentina aconteceu longe de residências, portanto, a única coisa que ela pegou de surpresa foi o deserto seco.
Ou seja, esse é um dos poucos casos em que uma grande inundação não machucou ninguém. Neste dia, as pessoas foram até a margem oeste do Rio Jordão para ver as paisagens históricas desse lugar incrível. שומעים את הרעש? שומעים את הרעש. עובר לי צמרמורת, אתה יודע, מהיפנים. הנה, תראה. Elas não tinham ideia de que a natureza lhes daria um espetáculo desses. A inundação repentina tornou a viagem 100 vezes mais legal e os fez lembrar quem é que manda neste planeta. Поселок Ключи. Бабахнула ключевская сопка, вулкан, как-то сбоку. Шлейф. Passear por cânions após chuvas é uma atividade bastante arriscada, pois você pode acabar como esses turistas. Ainda bem que eles ainda não tinham entrado e se depararam com a enchente em um lugar onde puderam fugir dela. Sì, ma cazzo, c'è da dentro sono cazzi. We are swimmers, Kim. I'm sorry. Oh Madonna, ma guarda un po' te. What is water? Look at their face.